deserto é um lugar cruel, inóspito, vazio, quente, sufocante. E não estamos falando de um deserto comum, não. Mas sim, de um deserto pré-histórico, onde as areias não apenas soterravam o presente, mas também escondiam os horrores do passado. Este é o deserto do terror. Hoje veremos casos, verdadeiros horrores, que vieram diretamente das areias do submundo infernal. Nosso primeiro caso nos leva para o deserto de Gobi, na antiga Mongólia, para vermos um animal curioso, o Bagaceratops. Seu nome significa pequeno rosto com chifres. E como o nome já deixa bem claro, ele nos mostra a sua família, os ceratopsídeos. A mesma do famoso Triceratops. Você pode até pensar que, pelo seu tamanho diminuto, aproximadamente 1 metro, ele não merecia estar em um vídeo como este. Porém, sua descoberta esconde um fato intrigante. Durante as expedições paleontológicas que ocorreram no país, em 1970, em uma única localidade, dezenas de Bagaceratops foram desenterrados. Todos juntos, com as mais diferentes idades, mortos próximos uns dos outros, sem sinais de ataques, de predadores, ou carniceiros. Todos reunidos, como se fosse um abraço de despedida, para caírem unidos, uns com os outros, no abismo do esquecimento. O que teria ocorrido com a azarada manada de Bagaceratops? Várias teorias foram feitas. Porém nenhuma parecia satisfatória. Entre elas, um dos principais suspeitos pode ter sido as tempestades de areia que assolavam a Mongólia nesses tempos esquecidos. Isso esclareceria a falta de marcas de oportunistas e carniceiros, já que os animais estariam enterrados, longe do alcance de mandíbulas sorrateiras. Entretanto, caso fosse o caso, o nível de preservação dos diferentes indivíduos de Bagaceratops seria semelhante, com um alto nível de conservação. Como vemos no Brasil, com os blocos de arenito contendo centenas de caiuajaras. Então, quem seria o causador dessa chacina? A resposta é pior, e aterrorizante. Um inimigo invisível e traiçoeiro sentenciou, sem ao menos que suas vítimas soubessem, matando-as aos poucos, uma por uma. Um traidor que um dia trouxe vida. E no outro, a morte. A água. Tempestades de areia criavam as condições perfeitas para uma possível intoxicação do olho d'água. Mas então, por que os animais não migraram para outra região? O motivo disso é mais simples do que parece, mas não menos macabro. Falta de escolha. O deserto foi implacável em sua maligna proposta. No dilema de se satisfazer no veneno traiçoeiro, ou vagar pela vastidão infernal. A escolha estava feita. E concretizada na rocha. Entretanto, este está longe de ser o relato de maior crueldade, produzido pelo submundo pré-histórico. Agora, adentraremos as florestas semiáridas da Ásia pré-histórica. Veremos nosso segundo caso. Era um dia como qualquer outro. O ar quente sufocava os pobres habitantes de lá. Um Bagaceratops desidratado bebe de uma poça humilde de água, sem notar seus arredores. A floresta parecia desértica, inóspita. Mas havia olhos por toda parte. Por entre os arbustos secos, um grande predador contrai suas pernas, e salta ferozmente para cima do pobre ceratopsídeo. Como se fosse uma bigorna, esmagou o pequenino, e o imobilizou com as suas fortes patas. Este era um predador de emboscadas, não de correrias desajeitadas. Garras ferozes do pé faziam o trabalho bruto, com duas grandes em formato de foice colhendo a carne, de dentro do pobre ceratopsídeo. Era um raptor quem o pregava. Despedaçava e rasgava a carne, com sua presa ainda viva. Por fim, usufruindo de suas mandíbulas robustas, abocanhou o último resquício de vida. O que acabamos de ouvir foi uma caçada cotidiana, de um monstro de seu tempo. Este era o Achilobator, o maior raptor asiático, possuindo 5 metros de comprimento.
Ele fazia com que os raptores irreais do cinema e dos filmes parecessem caricaturas do que os verdadeiros raptores já foram. E dominou soberano toda a região da Ásia. Já foi suposto que esse assassino emplumado fosse uma quimera. Ou seja, uma manipulação de fósseis de diferentes animais. Tal é a imponência da fera aviana, que pensaram ser impossível sua existência no mundo natural. A natureza há muito tempo redefiniu os limites humanos do que é natural ou não. Como podemos presenciar no último caso deste vídeo. Conheceremos o maior enigma da paleontologia. Um predador que talvez nunca tenha sido descoberto de fato. Sua história remonta para 1922. Quando o renomado paleontólogo Ernest Stromer e sua equipe escavaram no Egito uma ossada fragmentária. Mas inesperada. Um espécime de dinossauro carnívoro de proporções colossais e assombrosas para a região. Apesar de precários, diversos fósseis de outros países também foram associados a este predador surpreendente. O que demonstra que esse caçador foi dominante em praticamente todo o norte da África, com registros inclusive no Brasil. Seu osso mais emblemático é seu fêmur, no qual seu descobridor tirou uma foto a seu lado. Que animal seria tão grandioso e imponente, superando inclusive o tamanho do tiranossauro? Ernest Stromer buscou saciar essa dúvida. 12 anos depois, finalmente a fera tinha nome. Era o Bariasaurus, o topo de cadeia até então desconhecido da África antiga. Portando seus orgulhosos 12 a 14 metros de comprimento e mais de 4 metros de altura. As pesquisas envolvendo o magnífico predador recém-descoberto, promovidas por Stromer, iam a todo vapor. Porém, Bariasaurus parecia não querer ser perturbado de seu sono, aprisionado na imensidão desértica. E logo sumiu na história novamente. Em um dia, o trabalho da vida do pobre cientista foi transformado em pó, pelos bombardeios incessantes. Os ataques na cidade de Munique não desabaram só prédios, mas sonhos. Em compensação, eles edificaram verdadeiros segredos que permeiam até hoje. Ernest não viveu para ver o que Bariasaurus realmente era. E sendo sincero, talvez nem nós veremos o que esta aberração projetada pela natureza significava. É sempre bom lembrarmos de que a maioria das espécies primitivas não foram catalogadas. Ou sequer fossilizadas. Pense em quantos colossos da antiguidade adormecem por aí. Pense em quantos foram esquecidos pela Terra, apagados da história. E nos quais nunca saberemos da existência. Há segredos que necessitam estar aprisionados nas teias ardilosas do tempo. Agradeço a todos que assistiram até aqui. Se quiserem mais histórias como essas, deixem o like, compartilhem e comentem o que acharam. Até a próxima.